Oi, gente, aqui é a Elô, do Redação Nota 1000, e hoje eu vim falar para vocês sobre o tema Enem da nossa segunda etapa da maratona, que é a importância da proteção à infância, desafios e avanços no Brasil. Primeiro, vamos relembrar rapidinho sobre o que se espera de uma redação do Enem, falar um pouquinho sobre a abordagem, e depois indicar alguns repertórios que podem ser utilizados para falar sobre esse tema, tudo bem? Então, como vocês já devem saber, né, o Enem ele vai cobrar uma redação do tipo dissertativo argumentativo, que indica que você precisa elaborar argumentos para defender um ponto de vista em relação ao tema que a proposta vai indicar. Relembrando um pouquinho essa estrutura da redação, primeiro temos a introdução, que vai apresentar a contextualização do tema e também a tese. Depois, o desenvolvimento, onde estão os argumentos que defendem o ponto de vista. E, por fim, a conclusão, que vai resumir o que o texto propôs e também apontar uma proposta de intervenção, que vai ter os 5 elementos obrigatórios e tem que ser relacionada à discussão do texto. Agora, um pouquinho sobre a abordagem do tema. Os pontos centrais que devem ser colocados na sua redação. Observe que tem uma expressão que se destaca: proteção à infância. Ou seja, todos os textos da proposta vão girar em torno da definição da infância e a necessidade de proteger esse grupo social. Porém, não basta apenas falar sobre a infância para você concluir, para você ter uma boa nota na competência 2. Isso acontece porque a proposta também menciona os desafios e os avanços. Isso quer dizer que você precisa fazer um paralelo, uma comparação entre o que foi feito e o que ainda deve ser feito para que a infância seja devidamente protegida e mantida sob o cuidado. Além disso, não se esqueça de que as propostas do Enem estão sempre voltadas para a realidade brasileira. Ou seja, você pode fazer, sim, uma comparação com algum caso que aconteceu em outro país, ou a legislação de outra localidade que não é o Brasil, mas você tem que se lembrar que o importante é propor, é falar sobre o Brasil e a situação das crianças brasileiras. Então, não se esqueça disso. Agora, como que você pode garantir que a sua redação vai estar completa, vai falar certinho sobre os temas que estão no recorte temático? A dica que a gente dá é citar, literalmente, todos os termos da proposta temática. Ou seja, fala de proteção à infância, citar proteção à infância, desafios, citar avanços. Você pode usar, sim, sinônimos, mas é importante se atentar para abordar todos os termos, todas as temáticas presentes na proposta temática. Se você não fizer isso, corre o risco do seu texto ser considerado tangência ou até mesmo fuga ao tema, se ele não tiver nenhum dos termos, se ele não abordar de jeito nenhum sobre a proteção à infância. Então, preste atenção, porque isso pode, sim, prejudicar bastante a sua nota da competência 2. Agora, falando um pouquinho sobre os textos da proposta, dá para perceber que cada um deles vai indicar e vai abordar um aspecto diferente desse assunto global que é a proteção à infância. O texto 1, por exemplo, ele vai trazer um pouco à tona a questão do racismo e que impacta diretamente a vida e o desenvolvimento das crianças negras e indígenas no Brasil. Então, a questão que ele propõe é: por que essas crianças são as que mais sofrem no Brasil? Por que a proteção dessas crianças é a que está mais em risco? Aí, o texto 2, ele tem uma outra perspectiva, e ele vai apontar que houve um aumento significativo no número de mortes de crianças por violência e também a diminuição no índice de vacinação para essa faixa etária. Esses problemas, eles acabaram evoluindo durante a pandemia da Covid-19 e são alguns dos desafios que a proteção à infância no Brasil hoje contém, não é mesmo?
Aí, o texto 3, ele vai trazer 2 gráficos com dados que são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado esse ano, e eles vão indicar a faixa etária, o sexo, e quais os locais que as crianças estão mais propensas a sofrer violência sexual. Os dados, eles são bem alarmantes, né? Mas são interessantes se você quiser abordar essa questão da violência sexual. E, finalmente, o texto 4, ele vai mencionar quais os órgãos que fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Sabia que existia esse sistema? Então, essa é uma informação que pode ser usada também na hora de pensar quais são os agentes da sua proposta de intervenção, porque são esses os órgãos que podem fazer algo em relação à garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, vai ser legal para pensar que tipo de ação cada um desses órgãos pode realizar para ter uma proteção efetiva das crianças e dos adolescentes. Aí, a partir desses tópicos, associados ao que você ouviu falar ou leu desse assunto, eu acredito que algumas possibilidades de argumentação já ficaram mais claras, né? Então, falando um pouquinho sobre os repertórios que podem ser utilizados, é importante lembrar que no Enem, para você garantir a nota máxima na competência 2, você precisa trazer algum repertório que não foi mencionado na coletânea. Ou seja, sem isso, sem esse repertório externo, a sua nota ela vai ficar presa em 120 pontos, que a gente não recomenda, né? Então, para garantir esse notão, a gente vai recomendar alguns filmes que possuem crianças como protagonistas e que podem ser utilizados na sua argumentação. Então, primeiro, temos o filme Onde Vivem os Monstros, que conta a história de uma criança um pouco rebelde. E também temos o 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que ele vai materializar um monstro na vida de um menino, que na realidade é a personificação de vários problemas e de vários medos que ocorrem dentro da sua casa. Também temos o filme Projeto Flórida, que a gente recomenda bastante. Ele foi, inclusive, indicado ao Oscar em 2017, e ele conta a história de uma garotinha que, desde pequena, ela recebeu muita liberdade. Isso faz com que ela tenha que amadurecer rápido demais. Também, caso você prefira falar sobre literatura, é possível abordar, por exemplo, a experiência dos meninos perdidos na Terra do Nunca, do Peter Pan, ou mesmo contar a história da Matilda, da Poliana. E se você quiser ir para um viés um pouco mais filosófico, pode pesquisar e argumentar sobre a concepção da infância segundo o Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês, que também é muito interessante, com certeza vai ser bem produtivo. E aí, fora esses repertórios, certamente você pode conhecer outras referências que também podem ser utilizadas e vão ser muito importantes na hora de argumentar sobre a proteção à infância. Bom, pessoal, por fim, depois de refletir sobre esse tema, é muito importante que você realize um projeto de texto que seja organizado e pratique a escrita, principalmente nessa reta final do Enem, para que seus textos continuem melhorando e fiquem cada vez mais interessantes. Então, para isso, você pode contar com Redação Nota 1000, e essa proposta da proteção à infância e a maratona já estão disponíveis no nosso site. Se você for aluno, já pode conversar com o seu professor para escrever sobre esse tema. E se você for professor, já pode selecionar essa atividade para suas turmas. Então, por hoje é só. Muito obrigada por acompanharem a gente aqui. Bons estudos e até a próxima.